Vamos ler a palavra. Vamos ler até o versículo 5. Amém, meus amados? Assim diz a palavra do Senhor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E durante a festa dos pães sem fermento, tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o a ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amém, igreja? Glórias a Deus. Meus amados, então, nós vamos falar aqui, vamos dar continuação na exposição de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do 1 até o 25, nós lemos até o 5 por questão do nosso tempo. Nós vamos até o 25, se Deus nos permitir. E o título do sermão é Quando Deus age, nenhum poder prevalece. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer, que você pudesse estar atento. Nem tudo, meu amado, que acontece na sua vida ou na minha faz sentido, ok? Nem todas as coisas têm que fazer sentido. Mas de uma coisa eu tenho certeza: tudo que acontece está debaixo do controle de Deus. Tudo está debaixo da sua soberania. Tudo está debaixo do seu controle. E Atos, aqui no capítulo 12, é um daqueles textos que mexem com a gente mesmo, mexe com o nosso coração, por questão de algumas coisas que são faladas. Para mim aqui, por exemplo, mexeu muito comigo no primeiro ponto, e para os outros de maneira diferente. São 3 histórias específicas, e para que a gente possa entender bem, a gente precisa lembrar aqui do contexto histórico, das coisas que estão acontecendo aqui. E algumas coisas que nós falamos, nós vamos recapitulando, né? A igreja primitiva, ela estava em crescimento, como nós falamos das outras vezes. A igreja estava em expansão nesse momento. Depois de Pentecostes, milhares de pessoas aqui entregaram a sua vida a Jesus. Então o evangelho já havia saído da cidade de Jerusalém, havia alcançado a Judéia, havia chegado até a cidade de Samaria, e se cumpria aqui a palavra do Senhor, né? Em direção aos confins da terra. Então os apóstolos nesse momento, eles pregavam com muita ousadia, com muita coragem. Sinais e maravilhas eram feitos, acompanhavam a mensagem deles exatamente como o Senhor Jesus havia dito. E o poder do reino de Deus que era chegado se manifestava de forma visível. As pessoas viam que era um agir do Espírito Santo, era um poder sobrenatural. Só que onde o reino de Deus avança, o reino das trevas, logicamente ele reage, né? Ele tenta fazer algo. E a reação do reino das trevas, muitas vezes, é através dos principados e potestades agindo por meio do poder político e do poder religioso estabelecido. Desde aqueles tempos, em vários momentos, foram assim, até hoje o é. E nesse cenário, quem governava aqui a região da Judéia era um homem chamado Herodes Agripa I. E ele era neto daquele Herodes o Grande, antigo, lá de trás, aquele que tentou matar Jesus quando ele ainda era um bebezinho, ordenando ali uma grande matança de inocentes, de pequeninos, de bebês na cidade de Belém. Esse homem, ele foi criado em Roma, Herodes Agripa I, e ele era muito esperto, muito astuto, muito ambicioso, desejava muito o poder, e ele teve uma sacada muito grande. Ele sabia a maneira como ele podia agradar os judeus e os líderes judeus para poder consolidar o seu poder, para poder aumentar o seu poderio, o seu governo sobre a região. Então ele percebeu naquela altura do campeonato que perseguir os cristãos era politicamente vantajoso para ele. Isso fazia bem para o seu governo, politicamente falando. Por quê? Porque agradava tanto os fariseus como os saduceus, estes que viam a igreja como uma ameaça à sua autoridade religiosa. A igreja do Senhor Jesus era uma ameaça aos líderes da religião judaica. E nesse cenário aqui de tensão, né, que o texto se desenvolve, nesse capítulo, nós vemos 3 cenas aqui que elas se entrelaçam, no mesmo capítulo, no capítulo 12, dos versos 1 até o 25.
Nós vemos um homem de Deus que morre, aqui nesses versículos, chamado Tiago, que era irmão de João, ele é executado à espada. Nós vemos um outro homem, que é o apóstolo Pedro, que ele é preso, é o apóstolo Pedro, líder dos apóstolos, ele aguarda a mesma sorte, ou seja, talvez o mesmo destino de Tiago. E nós vemos também no mesmo capítulo um ímpio que parece estar vencendo. Esse ímpio, que é o governador Herodes, ele parece que está vencendo. Ele mata Tiago, está aqui no auge do seu poder, né? Prende Pedro, então ele está determinando o destino dos servos de Deus por um momento. E aí surge a pergunta para mim e para você: onde está Deus nisso tudo, né? Onde está Deus nessa situação? Um apóstolo foi morto, outro apóstolo foi Pedro, ou foi preso. Onde está a ação de Deus? Então, assim, tem momentos que parece que Deus ficou em silêncio. Tem momentos que parece que a gente não consegue compreender a ação soberana de Deus. E existem pessoas vivendo isso agora, talvez no nosso meio, talvez em outros lugares, talvez nos assistindo ali, vivendo uma situação que talvez não faça sentido para aquela pessoa. Talvez seja uma oração que parece não ter sido respondida, ou que não está sendo respondida, um problema que só vem piorando e ela não consegue ver uma ação de Deus, uma perda de alguém muito importante que não tem explicação. E aí no seu coração surge essa pergunta: onde o Senhor está? Onde Deus está nisso tudo? Se o Senhor realmente é soberano, se o Senhor governa todas as coisas e o Senhor é bom, por que essas coisas estão acontecendo? Se o Senhor realmente é um Deus bondoso, por que o Senhor permite que essas coisas aconteçam? E aí eu gostaria que você ouvisse algo com fé no coração. Talvez resta pouca fé, mas que você ouça com fé. Deus, ele nunca perde o controle, nunca, nem por um segundinho que seja. Ele sempre esteve, sempre está e sempre estará no governo de todas as coisas e no controle. Às vezes nós falamos soberania, nos confundimos na vontade permissiva ou nessas coisas, mas não importa qual vontade seja, ele permanece no controle. Só que às vezes o controle de Deus, ele não vem com legenda. Já viu quando você vê um filme legendado, né? Tem a legendinha amarela, porque o filme é em inglês, e às vezes nós não sabemos ler inglês, então nós precisamos da legenda. Só que nem todas as ações de Deus vêm com legenda, ou seja, nem todas as ações de Deus vêm com explicação. E nem sempre nós precisamos entender ou saber, só precisamos confiar e crer. Então eu quero começar justamente te confrontando. É importante que você não perca esse começo. Igual o filme, quando a gente perde o começo, a gente perde o final, não entende mais nada. Então presta atenção nisso. Meu amado, o apóstolo Tiago morreu. O irmão de João morreu à espada, por ordem de Herodes. Agora presta atenção nisso. Tiago, que é filho de Zebedeu, que é irmão de João, ele era um dos 3 do círculo mais íntimo do próprio Senhor Jesus, ao lado de Pedro e do seu próprio irmão João. Entre os 12 apóstolos era um do círculo dos 3. Ele estava lá no monte da transfiguração, onde ali ele viu a glória de Cristo. Ele estava lá no Getsemane, onde ele viu ali a agonia do Senhor Jesus, nas suas orações. Ou seja, ele foi testemunha ocular dos maiores momentos do ministério terreno do Senhor Jesus. Ele era um homem que deixou tudo. Ele deixou a sua rede de pescaria, deixou o seu pai, a empresa, deixou sua estabilidade, sua segurança, tudo isso para seguir ao Senhor Jesus. E aí nós chegamos aqui, anos depois disso tudo ter acontecido. Ele ainda é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, pregando a palavra com ousadia, pregando com coragem, testemunhando da ressurreição, cumprindo as ordens do Senhor Jesus, e mesmo assim ele é morto à espada, por ordens de um rei ímpio, chamado Herodes. Então, não foi qualquer pessoa, era um apóstolo, escolhido pessoalmente pelo Senhor Jesus, era íntimo de Jesus, era parte do círculo mais próximo, era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus e de poder, e morreu, ponto.
Agora, meu amado, me fala o seguinte: isso talvez naquele momento, hoje para nós seria mais fácil, mas falando isso tudo, será que faria sentido para nós? Será que isso faz sentido? Ao nosso olhar humano não faz, e nem sempre vai fazer, nem sempre nós vamos entender. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós queremos um Deus que explique tudo, tintim por tintim, detalhe por detalhe daquilo que Ele está fazendo. Nós queremos um Deus que nos dê um relatório completo e detalhado de cada decisão que Ele toma, né, que justifique cada sofrimento que a gente passa, ou que a humanidade passa, que nos mostra o porquê das perdas. Mas Deus, meu amado, Ele não se explica. Na verdade, Deus é um Deus que se revela, Ele se revela da forma que Ele quer, para quem Ele quer, no tempo que Ele quer, de acordo com o seu propósito eterno. Tiago morreu, e a Bíblia, ela simplesmente não registra nenhum clamor de revolta, ela não registra nenhum anjo que desceu do céu para libertar Tiago, né? Não aconteceu nenhum terremoto para abrir as portas da prisão, ou para livrar ele daquela espada. Nenhuma voz do céu desceu explicando o motivo. Ele simplesmente morreu, e a igreja passou por isso e sofreu essa perda. Então pensa no impacto disso tudo para aquela comunidade primitiva. Jesus subiu aos céus, a igreja nasceu, o evangelho começou a ser pregado, e aí eles viram Estevão ser apedrejado, como nós já ministramos aqui. Eles viram a perseguição se intensificar contra a igreja do Senhor Jesus, e agora um dos apóstolos, um dos 12, um dos 3 mais próximos de Jesus, é executado publicamente na frente de todos. O que isso faria com a sua fé, com a minha fé, se nós estivéssemos ali? Porque eu já vi um monte de gente balançar por muito menos. Eu já balancei por muito menos. Como estaríamos nessa situação? Meu amado, olha para mim, escuta isso. Deus, Ele não precisa te explicar para que Ele possa continuar sendo Deus. Os irmãos estão entendendo? Ele não precisa trazer explicação. Tiago morreu, mas nem por isso Deus perdeu o controle. Deus continua no trono, assentado, com controle total. Pedro foi preso, mas Deus ainda assim não perdeu o controle. E deixa eu te dizer algo que eu acho forte, acho bem profundo, né? O problema não é quando você não entende, porque isso é normal acontecer. O problema é quando você, na verdade, para de confiar no Senhor, quando você para de confiar no seu governo. Porque se você concorda comigo, se nós só confiamos em Deus quando nós entendemos, então de fato nós não confiamos em Deus. Nós confiamos no nosso próprio entendimento. Se eu tenho entendimento, eu confio. Então eu confio em mim mesmo. Mas a verdadeira fé, ela não age dessa forma, né? A fé, ela não exige que você entenda cada detalhe da soberania divina, cada detalhe do governo de Deus, cada detalhe do seu controle. A fé, ela exige que nós confiemos no coração de Deus, mesmo quando a nossa mente não consegue alcançar a sua grandeza, porque o texto bíblico diz que Ele é insondável. Realmente não tem como nós compreendermos todas as coisas. E o profeta Isaías nos lembra disso muito bem. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus, de forma alguma, Ele controla, ou Ele age de acordo com a nossa lógica humana, mas Ele opera segundo a sua sabedoria, que é mais alta, que é infinita, que é eterna, né? Uma sabedoria que muitas vezes com certeza só será compreendida quando nós estivermos do outro lado da eternidade, quando nós tivermos a mente de Cristo. Então tem pessoas que nesse momento, com certeza, estão questionando a Deus, mas não é questionar a Deus de perguntar, é de colocar na parede, é de fazer pressão, de ficar bravo com Deus, tentando entender tudo e cobrando que Deus explique todas as coisas, querendo respostas imediatas. Só que Deus está dizendo para nós nessa noite: meu filho,
minha filha querida, confie em mim antes de entender. Ou confie em mim mesmo que você não compreenda. Permaneça firme mesmo sem respostas, porque fé de verdade não é quando tudo dá certo, mas é quando você, apesar de tudo, continua crendo, mesmo quando talvez nada faça sentido para você. Amém, igreja? Agora eu quero que você veja comigo um contraste aqui, né? Algo aqui bem contrastante. Herodes, meu amado, ele está agindo com um poder que é natural. Ele está usando da matéria, do poder físico que ele tem. Ele tem um exército, ele tem autoridade política, ele tem espada, ele tem prisões, ele tem um apoio popular. E ele, ao matar Tiago, ele viu que isso agradou os judeus, como nós falamos, especialmente aos líderes religiosos, que rejeitavam a autoridade de Cristo, a mensagem do Senhor Jesus, por ser uma ameaça ao seu poder religioso terreno. Então o que ele decidiu fazer? Ele decidiu também prender a Pedro, e o plano dele era muito claro. Ele queria executar Pedro após a festa judaica. Ia fazer um julgamento e queria executar Pedro, né, quando Jerusalém estaria cheio de pessoas de fora, cheio de peregrinos, para que todos vissem, testemunhassem, e para que ele pudesse consolidar ainda mais o seu poder político e demonstrar o seu poder e a sua autoridade para todos. Acredito que também, por que não, para o Império Romano. Então, do ponto de vista humano, meus amados, Herodes parecia invencível, né? Ali nesse momento ele tinha o poder da vida e da morte. Já tinha executado um apóstolo, o outro estava em suas mãos. Só que enquanto ele responde com poder material, o texto diz que a igreja vem e responde com uma lógica totalmente oposta. A igreja responde com poder espiritual, um poder invisível, o poder da graça, do favor, o poder da fé. A igreja responde de maneira diferente. Enquanto um utiliza da espada para matar, o outro, ou a outra, que a igreja utiliza a oração. E aqui existe um princípio que nós precisamos gravar, tomar posse e colocar em prática. A igreja que ora, vê Deus agir, meu amado. Deus, ele também age quando nós oramos individualmente, mas a igreja orando em conjunto, todas as vezes que nós olhamos para o texto bíblico, a igreja se unindo em oração, aí o negócio é diferente. Aí, desculpa a palavra, mas em outros termos, aí o bicho pega para a oposição e para os nossos inimigos, né? Não tem mistério, não tem fórmula, é oração. A Bíblia diz que a igreja, aí no texto, orava intensamente a Deus por ele. Maria, se você estiver acompanhando e quiser ir rolando o texto aqui, conforme você vai vendo, eu não vou ler, mas para os irmãos poderem acompanhando, ou se quiser acompanhando na sua Bíblia. Então a igreja diz que, o texto diz que a igreja orava de maneira intensa a Deus pela vida de Pedro. E a palavra grega utilizada ali, ektenos, indica uma oração fervorosa, uma oração que era contínua, uma oração que não parava, ela se estendia e ela não cessava, né? Não era uma oração rápida, não era uma oração superficial, mas era uma oração forte, potente, legítima, honesta, que vinha do fundo do coração de cada membro da igreja, uma oração que reconhecia que humanamente era impossível. Humanamente falando, não havia mais esperanças. Enquanto Pedro estava na prisão, aquela comunidade estava reunida, chamando, clamando, chorando a Deus pela vida de Pedro. Então, meu amado, imagina a cena, né? O texto diz que eles estavam reunidos numa casa em Jerusalém, a casa de Maria, mãe de João Marcos, e ali estão os irmãos e as irmãs reunidas, talvez em segredo, acredito que em segredo, todos concordam com isso, sim, com medo da perseguição. Tiago morto, Pedro preso. Então eles sabem que Herodes já matou Tiago, eles sabem que Pedro vai ser executado no dia seguinte, e eles sabem que, humanamente falando, não existe nada que eles podiam fazer com as suas próprias forças. Não existe nenhum super advogado que eles pudessem contratar, não existe habeas corpus, não existe apelo político. Só resta uma coisa: a oração. A igreja só restava orar.
E o texto diz, meu amado, que na prisão de Pedro, o autor faz questão, Lucas, de detalhar a prisão. Ele fala que existiam 16 soldados em grupo de 4, ou seja, revezando em turnos da guarda. Ele estava algemado entre 2 dos soldados, acorrentado ao braço deles, preso a 2 guardas. Era uma segurança máxima. Haviam 2 correntes, 2 guardas, porta trancada, sentinelas na entrada. A sentença dele já estava decretada, né? A execução estava marcada para o dia seguinte. Então, meu amado, olha para mim, humanamente acabou. Humanamente falando já era. Mas e espiritualmente? Aí o negócio é diferente. Fala assim comigo, só está começando. Espiritualmente só está começando. Meu amado, porque conforme nós fazemos a leitura do texto, o sobrenatural entra em cena quando o natural não consegue mais trazer a solução. E a Bíblia diz o seguinte, que para mim é maravilhoso: as correntes caíram dos punhos de Pedro. As correntes simplesmente caíram, simplesmente se soltaram. Meu amado, Deus não negocia com cadeia, Ele quebra a cadeia. Ele não precisa da permissão dos homens, Ele simplesmente entra naquele lugar trazendo uma libertação. Ele não depende do sistema, porque o seu governo está acima de qualquer sistema. O texto diz que o anjo do Senhor entra na cela, sem abrir nenhuma porta, a luz resplandece, Pedro é tocado do lado para que ele pudesse acordar, as correntes caem. Então aí o anjo o instrui a se vestir, a calçar suas sandálias e a colocar sua capa. E aí, sem resistência nenhuma, sem nenhum tipo de barulho, sem nenhum tipo de alarde, ele passa pelos guardas. O texto diz que ele passa pela porta de ferro que dá para a cidade, e simplesmente ele está livre. O negócio foi tão louco que ele nem sabia se era uma visão ou se era realidade. E aí quando ele sai, ele tem uma sacada e fala: realmente o Senhor me livrou. Realmente eu estou livre, o Senhor me livrou das mãos de Herodes. Mas sabe o que mais me chama a atenção aqui no texto? É que diz que Pedro está dormindo. Mas, amado, eu já passei por esse texto tantas vezes, mas quando eu estava lendo, quando estava fazendo o sermão, eu ri nessa parte. Enquanto acontecia isso tudo, Pedro estava dormindo. Ele está preso, algemado, está entre 2 soldados, está aguardando a sua execução no dia seguinte. Isso me lembra inclusive de Paulo também, com a mente muito tranquila quando estava no corredor da morte. E ele está dormindo tão profundamente que ele não acorda de qualquer forma. O anjo precisa tocar do lado dele. Ou seja, estava muito tranquilo. Agora, como que o homem dorme nessas condições? Meu amado, é porque ele já tinha aprendido algo. Ele já tinha sido preso antes, juntamente com João. Ele já tinha sido açoitado. Ele já tinha visto Deus agir de maneira sobrenatural. Ele já tinha experimentado da fidelidade de Deus em outras situações que também eram impossíveis. Então Pedro sabia que o mesmo Deus que o livrou antes poderia livrá-lo novamente. E outra coisa, mesmo que Deus não o livrasse, ele sabia que o seu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que havia ressuscitado e tinha se livrado da morte, então ele sabia que a morte não era o fim também para ele, porque quem está em paz dorme mesmo na prisão. Essa é a verdade. Agora, meu amado, olha que importante e que você possa sugar isso para você. A igreja está lá orando, Pedro então ele é liberto, e aí o texto diz que ele vai e bate na porta, né? Ele bate na porta onde eles estavam, e eles estavam ali em oração. Só que o texto diz que eles não acreditavam. O texto diz que a criada chamada Rode, ela atendeu, ela reconheceu a voz de Pedro, e ela ficou tão emocionada, ela ficou tão tocada que ela saiu correndo. Fiquei imaginando ela, gente, ela nem abriu a porta, ela saiu correndo e falou: gente, Pedro está lá na porta, Pedro está aqui, vamos parar de orar. Pedro chegou nesse lugar. Ela correu para dentro e anunciou que Pedro estava ali, e a reação deles foi o contrário. Ela falou assim: você está louca. Eles estavam orando pela libertação de Pedro, mas eles não creram que Pedro estava lá na porta. E aí depois dela insistir, eles falaram assim: deve ser o anjo dele. Por que eles falaram isso? Porque havia uma crença popular judaica de que cada pessoa tinha um anjo da guarda que podia assumir a sua aparência. Mas a questão é, eles estavam orando,
fervorosamente. O texto diz que a oração era intensa, e quando a resposta chegou, eles não foram capazes de crer naquilo que eles estavam pedindo. Meu amado, e aqui está a graça de Deus, aqui está o favor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não responde a uma fé perfeita. Ele fala que se sua fé for do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, você pode remover montes. Então, Ele responde não de acordo com a nossa fidelidade, mas Ele responde de acordo com a sua própria fidelidade. Ele responde porque Ele é um Deus fiel. E sabe o que isso significa, meu amado? Que você não precisa fazer a oração mais bonita do mundo para que o Senhor possa agir. Você precisa simplesmente orar. Você precisa simplesmente falar com Deus. Você só precisa orar. Porque a oração, ela não é sobre impressionar a Deus, mas é sobre depender desse Deus que é maravilhoso. Então talvez a sua oração, de você que está me ouvindo, talvez seja fraca. Talvez a sua oração esteja fraquinha, você já esteja sem forças. Meu amado, mas continue orando. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Talvez a sua fé está tão pequenininha que está quase sumindo, mas continue crendo e continue crendo. Sabe por quê? É isso que o texto está falando. Deus não depende da sua força, Ele responde porque Ele é fiel. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Meu amado, agora o cenário muda totalmente. Nós saímos da prisão e vamos lá para o palácio, né? Sai da prisão e vai para o palácio. Aqui, outra coisa para que nós possamos plantar nos nossos corações e aprender. Existe um perigo extremamente silencioso, algo que nós às vezes não sentimos, não vimos, que nos ataca de maneira bem pequenininha e bem sutil, que é o orgulho. Fala comigo, orgulho. Orgulho. Meus amados, o texto diz que depois da libertação de Pedro, Herodes, ele deixa a cidade de Jerusalém e ele vai para a cidade de Cesareia, que é a capital romana da província, como nós já sabemos e já vimos. Então Cesareia era uma cidade muito imponente, né? Uma cidade forte, bonita, construída por Herodes o Grande, que era seu avô. Tinha um porto artificial magnífico, tinha um teatro, o anfiteatro, e o palácio ficava às beiras ali da praia, ficava à beira-mar. Então, eu não procurei imagens, mas penso eu que seria algo muito bonito. E era justo, se você tiver dúvida, depois a gente procura alguma coisa, na minha Bíblia ali em casa deve ter alguma foto disso. E era ali que os governantes romanos residiam quando eles estavam na região da Judéia, na região de Jerusalém. E foi justamente ali, num dia de uma audiência pública, e o texto vai dizer assim, parece que o governador acho que estava um pouco com raiva do povo, e o povo então pediu essa audiência, e o texto diz que Herodes vestiu as suas vestes reais, não qualquer veste. Nesse dia ele vestiu as suas vestes reais, para ir até essa cidade importante, para ir falar com esse povo, que era um povo importante que morava ali. Olha só, o historiador Flávio Joséfo, um judeu do primeiro século, que não é cristão, cujo nós citamos ele várias vezes aqui, ele descreve esse mesmo evento que a Bíblia cita, e ele fala que Herodes usou um manto feito inteiramente de prata, e ele diz que esse manto brilhava tanto sobre a luz do sol da manhã, que parecia que era algo sobrenatural. Diz que quando ele entrou no teatro, os raios de sol bateram sobre a sua roupa, sobre o seu manto prateado, produziu uma espécie de um efeito diferente, deslumbrante, que parecia uma coisa do outro mundo. E aí ele provavelmente fez um discurso ao povo, que foi um discurso muito bonito, e o texto diz que o povo começou a clamar: é voz de Deus e não é voz de homem. Ou seja, Herodes começou a ser exaltado pelo povo como se fosse o próprio Deus. Aí sabe o que o texto diz? Que ele aceita essa exaltação. Ele não corrige, ele fala: ó, não glorifiquem a mim, dê glória a Deus, eu não mereço ser exaltado. Não, ele aceita essa glória para ele. Ele não leva a glória para Deus, ele se coloca no lugar de Deus. Meu amado, e aí você precisa escutar isso com muito temor e com muita reverência. Deus, de maneira
alguma ele divide a glória com ninguém. Deus, ele não divide a sua glória com homens. Olha o que o texto bíblico diz, aí na sua Bíblia também, diz: imediatamente um anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e ele foi comido pelos vermes e morreu. E olha que interessante, Flávio José, repito, não é cristão, um importante historiador judeu, ele confirma esse relato. Inclusive, olha quem tem um livro lá, se vocês precisarem, ó. Levanta a mão aí, se precisar do livro que eu não tenho. Pois ele confirmou para a gente, o Luiz, né? Acabei de lembrar disso. Então Flávio José confirma esse relato, acrescentando que Herodes foi tomado por dores violentas e morreu 5 dias depois. Então o mesmo Deus que enviou um anjo para libertar Pedro, ele envia um anjo para ferir a vida de Herodes. O mesmo Deus que liberta Pedro é o mesmo Deus que julga Herodes. E sabe, meu amado, olhando para isso tudo, eu acho que isso não é sobre Herodes, até era naquele momento, mas agora é sobre nós. Porque o orgulho, ele não começa grandão. O orgulho não pegou Herodes aqui nesse momento grandão, mas começou lá atrás. As coisas são oferecidas sutilmente. Começa a crescer no nosso coração sem a gente ver, sabe? Começa com a gente pensando assim: eu mereço. Eu consigo sozinho, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de você, eu não preciso daquele falando, eu consigo sozinho, né? Olha isso que eu fiz. Olha que coisa maravilhosa que eu fiz. Se não fosse por mim, isso não teria acontecido. Então, é um reconhecimento que deveria ir para Deus, mas que nós retemos para nós. Nós achamos que é por causa da nossa capacidade, por causa da nossa inteligência, porque nós somos bons. E aí Provérbios nos adverte de maneira poderosa, lá no capítulo 16, no versículo 18: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O Senhor está nos chamando hoje para voltar ao lugar certo. E qual que é o lugar certo, meu amado? É o lugar de dependência, é o lugar de humildade, é o lugar onde nós falamos: Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, eu não consigo sozinho, eu não consigo compreender, eu não consigo entender isso que está se passando. Eu oro, mas o Senhor parece estar em silêncio. Eu preciso da sua ajuda, me ajuda, eu não consigo sozinho. Porque a mesma mão que liberta Pedro é a mão que julga Herodes. E esse é o mesmo Deus que quer nos sustentar, é o mesmo Deus que pode nos livrar, é o Deus que sustenta a vida em suas mãos. Agora, como que o texto termina? Isso aqui para mim é o mais espetacular. Olha aí na sua Bíblia, no capítulo 12, no versículo 24, nós já estamos finalizando. Diz assim: apesar de tudo, mas a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. Amado, isso aqui é muito forte, é muito poderoso. Sabe por quê? Mataram Tiago, prenderam Pedro, tentaram parar a igreja, só que eles não conseguiram. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não depende de homens. O reino de Deus não depende de Tiago, não depende de Pedro, não depende de Herodes. O reino de Deus depende do próprio Deus. O reino pertence a Ele. Você pode matar um apóstolo, pode prender o outro, pode tentar silenciar a mensagem de Cristo com espada, com prisão, mas você não pode parar o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Herodes morreu. A Bíblia registra que o corpo foi consumido por vermes. Nós vemos aqui o historiador confirmando isso. Agora eu te pergunto: onde está Herodes hoje? Onde está o Império Romano? Onde estão todos aqueles que tentaram se levantar contra Deus? Onde estão os imperadores que perseguiram a igreja? Os regimes totalitários da história que tentaram extirpar o cristianismo? E aí nós precisamos perguntar também: onde está a igreja? Fala assim comigo: a igreja continua de pé. Sabe por quê, meu amado? Porque ela é sustentada por Deus, não por poder humano, pela fidelidade desse próprio Deus. O que o Senhor Jesus disse na tua palavra: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não são as portas da igreja que atacam o inferno, mas são as portas do inferno que tentam atacar a igreja e não prevalecem, não conseguem, por causa do Deus Todo-Poderoso. Então, meu amado, que você possa guardar isso hoje. Deus continua no controle,
continua no seu trono, mesmo quando você não entende os seus caminhos, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. A oração, ela continua funcionando, mesmo quando a sua fé é bem pequenininha. Ninguém pode impedir aquilo que Deus decidiu fazer, nem com poder político, nem com perseguição, e nem com a morte. Amém? Você pode sentir o poder de Deus nesse lugar, meu amor? Eu posso sentir o poder de Deus presente nesse lugar. Não importa o número de pessoas. Tem gente que entrou aqui hoje, talvez desanimada, talvez confusa. Talvez alguém que está nos ouvindo, sempre tem que falar isso, porque talvez alguém vai ouvir em outro momento. Em situações difíceis, presas, com coisas que parecem impossíveis, com uma pergunta no coração: Deus, onde o Senhor está? O Senhor não responde a minha oração, por que o Senhor não fez isso? Só que o que o Senhor está dizendo nessa noite é que Ele ainda está no trono, que Ele ainda liberta, Ele ainda abate o inimigo. Ele ainda é um Deus forte, e a palavra dele ainda diz que algo Ele fará e continuará a fazer no meio da igreja, através da igreja, diante do mundo, diante dos ímpios. Não importa, meu amado. O que ele diz é que todas as coisas passarão, mas a sua palavra não passará. Amém? Você pode crer nisso? Talvez você precise, como a igreja em oração ali, clamar com mais fervor. Talvez você precise, como Herodes, reconhecer que a glória pertence a Deus. Mas o importante é que nós possamos tomar uma decisão no nosso coração. Porque quando Deus entra na nossa história, as cadeias, elas viram testemunho, os reis existentes viram pó, e a igreja permanece viva para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Enquanto o ministério de louvor está vindo aqui à frente, vamos orar ao Senhor.